Oi, gente, sejam todos e todas bem-vindos. Hoje estamos aqui para poder falar um pouco sobre conhecimento e opinião, né? E aí a gente vai situar isso dentro de um contexto onde a gente vai falar sobre Platão e vai falar sobre fake news, né? Parece que é um pouco distante, mas pode ser útil, por exemplo, tanto na própria prova, onde vocês possam ver ali um conteúdo de Platão, quanto também numa possível redação falando sobre fake news, né? Então, se a gente tiver aí uma redação falando sobre fake news, falando sobre informação, falando sobre qualquer coisa desse tipo, muito provavelmente a gente consegue encaixar a discussão sobre conhecimento e opinião, sobre aquilo que a gente vai entender enquanto episteme e doxa lá em Platão, nesse contexto de fake news, né? Então vejam bem, a gente tem no Teeteto, que é um texto de Platão onde ele discute o que é o conhecimento, o próprio Sócrates conversando ali com o Teeteto sobre o que seria o conhecimento, né? E em um dado momento, Teeteto diz o seguinte, vou citar aqui para vocês, tá? Sócrates, esquecera-me o que vi alguém dizer, porém agora volto a recordar-me. Disse essa pessoa que conhecimento é opinião verdadeira acompanhada de explicação racional, e que sem essa deixava de ser conhecimento. Então vejam bem, conhecimento é uma crença verdadeira acompanhada de uma justificação racional. Conhecimento é uma crença verdadeira acompanhada de uma justificação racional. Opinião, logo, é aquela crença que ela não vem acompanhada de uma justificação racional. Então vejam bem, quando a gente situa dentro do contexto de Platão conhecimento, aquilo que a gente entende enquanto episteme, a gente entende enquanto conhecimento é uma crença verdadeira acompanhada de uma justificação racional. E opinião, que é aquilo que a gente vai chamar de doxa, a gente vai entender enquanto uma crença que não é verdadeira, né? Aquela crença que não vem acompanhada de uma justificação racional. Então, como é que isso se situa nos dias de hoje com esse contexto de fake news, né? Porque se a gente pega, por exemplo, que uma fake news é uma notícia falsa, ela não tem uma justificação racional, a gente não vai entender fake news enquanto conhecimento. Fake news é uma opinião, e o fake news é exatamente uma opinião falsa, né? Então, além de ser uma opinião falsa, ela é mentirosa, ela tem vários outros aspectos que a gente situando na realidade atual, a gente consegue caracterizar muito melhor um fake news. Mas fake news, no bom pernambuquês, no bom brasileiro, no bom jeitinho brasileiro de dizer, é uma mentira, né? Então, tendo e entendendo fake news enquanto uma opinião falsa, que não vem acompanhada, obviamente, de uma justificação racional, a gente tem que, se a gente pega um contexto de pandemia, onde a gente tem discurso científico falando determinadas coisas que vem acompanhada de uma justificação racional, a gente entende então que esse discurso científico ele é o conhecimento, né? E é nele que a gente deve se apoiar. Diferentemente das fake news, né? A gente não pode se apoiar nas fake news porque elas não são conhecimento baseado em evidências, elas não têm justificação racional. Quando, por exemplo, disse que a Covid-19 ela é apenas uma gripezinha, a gente vê que isso não tem apoio, ela não tem justificação, porque a gente está hoje, no dia 22 de junho, com 50 mil mortes por Covid-19 e mais de 1 milhão de infectados. Então não é possível que seja uma gripezinha, né? A gente tem evidências que mostram, obviamente, o contrário. Então se a gente tem, por exemplo, de outro lado, a ciência dizendo que a gente não tem, por exemplo, uma vacina ainda, não tem uma terapia antiviral para o Covid-19 e dando os motivos, as explicações racionais para que isso se apoie, a gente deve entender então que isso sim é conhecimento. Quando a gente tiver uma vacina, a gente deve obviamente procurar, buscar entender se há uma justificação racional para o uso dessa vacina, buscar entender se essa vacina ela nos é útil, se ela foi estudada, se ela está bem apoiada, para que a gente possa entender isso enquanto conhecimento e a gente possa utilizar na nossa vida, certo? Então a gente pega o contexto aqui, resumido, tá? Doxa é opinião. Doxa é uma crença não justificada, não tem justificação racional.
Episteme, ela é sim conhecimento. Episteme é aquilo que a gente vai ter enquanto algo que se justifica racionalmente. Então eu espero que vocês possam aí pegar esse contexto, pegar esse resuminho, para poder utilizar nos vários contextos de vocês de redação, de prova e tantas outras coisas mais. Porque vocês podem inclusive utilizar na vida de vocês, certo? Espero que vocês gostem, curtam a página da Evolução, vamos conversar sobre filosofia e vem muito mais conteúdo sobre filosofia e muitas outras coisas por aí, tá certo? A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!